90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, de volta. Permaneço tranquilo, calmo. Fui ali na sala dos professores, não tem uma alma viva, foi todo mundo embora já, né? Carol já foi embora, a televisão já foi embora, a Patrícia foi embora, a Luana foi embora. Estamos eu, Renan e Juan, né? Os três últimos mosqueteiros do lugar, porque o conhecimento não pode parar, não é mesmo, meus amigos? E o conhecimento hoje é para falar de Unicamp. Já vi que a Juliana já chegou, já vi que a Karen com o C também chegou. Tá faltando quem? Tá faltando Gui, que tava aqui agora há pouco também, não é isso? E é tão pouca gente hoje que a gente sabe até os nomes de quem tava. Eu falei pra vocês que hoje ia ser uma conversinha íntima. Eu tô quase fazendo um grupo do WhatsApp aqui pra juntar essa galera. Aí, o Guilherme apareceu, sobrou só a gente, mas ó, os últimos serão os primeiros. Daqui a um ano você vai falar assim, realmente, aquela quarta-feira chuvosa, porque aqui tá chovendo no Rio de Janeiro, não sei se tá chovendo aí, mas nessa aquela quarta-feira chuvosa do Rio de Janeiro, tá chovendo, tá clima de chuvinha, valeu a pena, porque no fim das contas é isso, a gente tá nas últimas, a gente tá em climinha de fechamento, mas não fechamos completamente não. Antes do intervalo, nesses 15 minutos anteriores, a gente estava falando um pouquinho sobre o modelo da Unicamp. E é claro que para vocês que estão aqui é porque vão fazer Unicamp, não é isso? Ou até vão fazer o UERJ também e querem ali ouvir um bizu ou outro para o UERJ. Vocês três são de São Paulo? Me contem aí. Ou vocês estão indo fazer a prova na Unicamp para, de repente, morar lá? Como é que é a experiência de vocês? Me mandem aí um bizu no chat, porque como tem pouca gente, dá pra gente se conhecer quase, né? Professor desde 2021 aqui nas suas aulas, sempre ativo, é isso, que bom. Bom, eu cheguei em 2021 também, né? Antes de 2021 eu não estava aqui. Então você entrou junto comigo, estamos aqui desde então e espero que em 2023 eu esteja, né? Porque eu me mantenho, e que você não, porque aí significa que você foi embora para a universidade. Esse é o melhor dos mundos. Bom, o pessoal tá aqui se apresentando. A Juliana diz que é de Brasília, Distrito Federal. E o restante, pessoal, Karen, Gui, Giovana, como é que é? Vocês são de São Paulo mesmo? Ou vocês estão para fazer essa prova para, de repente, se mudar, para ir para um outro lugar? Como é que é essa vida? Porque agora é um bom momento para pensar isso, né? A gente está esperando aí o Sisu acontecer, quer dizer, não estamos esperando não. Tem Natal, tem Réveillon, vamos dar uma curtida, uma descansada. Quando vier lá o Sisu, dá tempo da gente pensar. Mas é bom a gente ter já planos, né? Plano B, plano C. A Juliana diz que eu não tenho cacife para essas universidades, não. Só fiz o Enem mesmo, tô aqui porque simplesmente você tá aqui. Que coisa boa, né? Que não sei como chamar esse seu desejo, se é um sadismo, se você gosta de sentir dor, ou se para você é um grandíssimo prazer esse aprendizado. Eu acho ótimo, que bom que você tá aqui, Juliana. E vou te falar, mesmo que você não vá fazer Unicamp, tem muita coisa que a gente tá falando aqui que é muito útil pra vida, tá? Então, estar aqui é acompanhar também essas discussões. O Gui diz que ele é de SP mesmo, mora no interior de Martinópolis, eu não conheço. Eu conheço Higienópolis, mas Martinópolis eu não cheguei. Estou buscando ir para a Unicamp e voltar como professor. É isso. Professor de quê? Mais um para a máfia, porque a gente tem a máfia, não sei se você sabe. Sou de São Paulo, Campinas, a Giovana Mício, né?
Bom, Juliana, Giovana, Gui, vamos começar? Obrigado a vocês por estarem aqui me fazendo companhia, né? Se vocês não estivessem aqui, estaria apenas eu, o diretor e um bolo de feno girando, igual no Papaléguas, que passa um bolo de feno, sabe aquele girando, o Papaléguas correndo? Estamos juntos e misturados, vamos falar um pouquinho de Unicamp, vamos discutir algumas coisas importantes também, já que estamos aqui, né? Fábio acabou de chegar, muito boa noite, Fábio. Eu trouxe aqui algumas propostas pra gente trocar uma ideia, e eu trouxe também uma redação feita por um aluno. Lembram daquele que a gente conversou antes do intervalo, que era para fazer um abaixo-assinado contra a saída da professora de filosofia? Lembra desse papo todo? Não esqueceu isso, né, gente? A gente falou há 20 minutos atrás. Então, eu tenho aqui uma redação feita por um aluno para a gente ver como é que foi a coisa, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se você estiver vendo agora a aula no seu celular, eu vou pedir para você explodir com ela, assim, né? Se você abrir o máximo possível, porque esse textinho que tá aqui, ele tá com uma letrinha bem pequena. Então, se você ficar vendo reduzido, né, minimizado, talvez fique muito ruim de ver. Então, maximiza aí, maximiza ao máximo onde você estiver para você conseguir ver com maior clareza, tá bom? Vamos lá, ó. Eu tenho a discussão da proposta de 2021, a proposta número 1, em que o aluno deveria se comportar como um político. Lembra que a gente conversou? Vamos ver o texto de apoio dessa proposta? Ó, você é candidato a vereador em uma cidade de São Paulo. Em sua campanha, você prometeu resolver uma situação polêmica envolvendo a escola pública em que estudou. Você é um vereador, você já tem que assumir esse personagem, tá? A escola foi fundada em 1965 e tem em seu pátio 2 estátuas de figuras históricas apresentadas como glórias passadas do Estado. Tá entendendo? Você é um vereador que estudou em uma determinada escola, né? E durante a sua campanha para se tornar vereador, você se propôs a resolver uma treta que está acontecendo na escola em que você estudou. No que consiste essa treta? A gente ainda não sabe, mas a gente sabe que envolve 2 estátuas presentes nessa escola. Uma estátua é de um bandeirante, que hoje dá nome a uma rodovia estadual, que é a Anhanguera, que é bem conhecida, inclusive aqui para o Rio também, sempre fala-se sobre ela, né, a rodovia Anhanguera. E um missionário jesuíta que fundou a cidade de São Paulo, que é o Padre Anchieta. Essas 2 estátuas. Tais estátuas sempre passaram despercebidas pela maioria dos estudantes. Em 2020, inspirados no movimento Vidas Negras Importam, que questionou monumentos erguidos em homenagem a colonizadores e escravagistas na Europa, Estados Unidos e África, um grupo de estudantes se mobilizou para pedir a retirada das estátuas do pátio da escola. Outros estudantes se manifestaram contra a possível retirada. Gente, a treta está causada. Nós temos 2 figuras, um de um bandeirante e outro de um jesuíta. Quando chegou a época do Vidas Negras Importam, vocês devem se lembrar da hashtag, né, que foi super popular no Brasil e no mundo, os alunos dessa escola se deram conta de que aquelas estátuas eram de pessoas que marcam ali, né, experiências de violência pelas quais o Brasil já viveu. E aí que um grupo de estudantes solicitou que as estátuas fossem tiradas, enquanto outros alunos foram contra essa possível retirada. Todo mundo está comigo? Estão acompanhando a treta? O vereador tem que resolver essa treta, porque ele também estudou nessa escola e prometeu resolver durante a sua campanha. Todo mundo está comigo, sim? Aí continua. Como ex-aluno e candidato a vereador, você foi convidado para discutir o assunto na assembleia estudantil dessa escola. Então você foi convidado a ir até a escola para discutir essa pauta. Você então decide preparar um discurso político a ser proferido na assembleia. Em seu texto, você deve fazer um balanço das 2 visões em disputa, de quem concorda com a retirada e quem discorda da retirada. B. Assumir uma posição sobre como agir diante desse dilema. Lembre-se de que, como líder político, sua posição terá impacto nos encaminhamentos.
Cara, é bem interessante a proposta, né? É uma proposta bem específica, porque ela cria toda uma situação que você precisa imaginar. Então, eu sendo um vereador, sendo convidado para ir a uma escola, debater sobre a retirada ou não retirada de 2 estátuas, um de um bandeirante, outro de um jesuíta, deveria eu fazer o quê? Apoiar, não apoiar, ser mais conciliador, ser mais belicoso, jogar mais lenha na fogueira para que a discussão fique ainda mais interessante? Me digam vocês que estão aqui me acompanhando, que postura vocês adotariam? Vocês apoiariam mais no discurso político de vocês? Porque se vocês apoiam a retirada da estátua, saibam que aqueles alunos contrários a essa decisão tendem a não votar em vocês, né? Então, quando você escolhe um lado, você vai acabar criando alguma situação. E assim vale para a vida, né, gente? Se um candidato a presidente, a governador diz, olha, eu sou contra a legalização do aborto, eu sou contra a flexibilização das drogas, eu sou contra o casamento homossexual. Toda vez que você coloca e afirma alguma coisa desse tipo, você tá ganhando eleitor de um lado e tá perdendo eleitor de outro. Então, ser político também é pensar nessas estratégias. Muitos políticos, inclusive, são muito ensaboados quando são perguntados sobre algumas coisas. Por que esses políticos são ensaboados? Porque eles não querem responder com clareza, porque se eles respondem com clareza, eles vão perder parte do eleitorado. Aí eles criam toda uma retórica que no final você fica assim, ué, mas ele concorda ou discorda? Não entendi. A ideia é não entender mesmo, porque isso acaba ludibriando o eleitor, né? A Juliana diz que adorou, a redação do Enem podia ser mais assim, eu já estaria cursando alguma coisa qualquer ano. Eu também prefiro esse modelo de redação, eu comentei antes do intervalo, né? Porque é um modelo que acaba nos estimulando a ter liberdade. Ter liberdade, bom, liberdade dói, porque exige, mas também tem seu prazer, né? Reparem nos textos de apoio, olha esse texto de apoio que é interessante. Como uma das estátuas é de um bandeirante, a Unicamp te explica o que foi um bandeirante. Porque, de repente, um aluno não entende a necessidade. Mas por que umas pessoas queriam tirar uma estátua de um bandeirante? Você precisa saber o que é um bandeirante, para você entender o motivo que leva as pessoas a apoiarem aquela retirada. O bandeirante era um indivíduo que, no Brasil colonial, tomou parte... cortou um pedacinho aqui, né? Em bandeira, no sentido de expedição. Então, foi pessoa que liderou expedições, né? Cadê? Paulo, cortou aqui, eu não consigo ler o final, infelizmente. Paulista, talvez, no sentido de natural ou habitante. Que ou quem abre caminho, desbravador, precursor, pioneiro. Dá pra gente entender, né? O bandeirante é aquele que liderava expedições para o conhecimento da terra, para o controle da terra, para o reconhecimento do território, principalmente no Brasil, em que os portugueses chegaram aqui sem muita consciência sobre o tamanho do Brasil, sobre a vegetação, a fauna, a flora, o clima. Então, as missões, né, dos bandeirantes era também uma maneira de você reconhecer melhor o território, que era um território muito novo, né, tudo ainda muito em processo de conhecimento. E como hoje a gente entende que Portugal exerceu sobre nós muitas violências, ter uma estátua de um bandeirante é também ter a estátua de um símbolo de invasão, de destruição, de controle dos povos indígenas, não é? Dos povos tradicionais indígenas que caíram aí no Enem. Então, vocês entendem por que ter uma imagem de um bandeirante pode ser polêmico? Porque se você entende que a estátua representa uma valorização do nosso controle territorial, uma valorização da extinção indígena, então vocês podem achar que essa figura seja até desrespeitosa. Lá nos Estados Unidos, já há pouco tempo, a gente viveu vários casos de comunidades que derrubavam estátuas de figuras escravagistas, né? E a gente sabe que nos Estados Unidos há uma divisão muito clara entre os estados do norte e os estados do sul, não é assim? Em função de todo o processo de colonização pelo qual os Estados Unidos passou. Então, isso lá também é muito forte. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, já aconteceu também algumas tentativas de incendiar certas estátuas, porque representavam ali uma certa memória histórica que soava violenta para um grupo de pessoas, né?
O Gui diz, Bandeirantes formou o estado de São Paulo, mas no oeste paulista tomou pau. Isso é história. Pois é, o nosso conhecimento sobre história vai nos ajudando a entender um pouco melhor por que que os bandeirantes podem estar aí no meio de uma polêmica, né? 2. Os vândalos do bem escolheram o alvo certo. Assim como os intelectuais de ontem, que ergueram estátua para celebrar as ideias hegemônicas da época, os de hoje estão dispostos a derrubá-las em nome do mesmo princípio covarde. Uma estátua em nome do... Calma aí. Uma estátua é uma cicatriz da história, uma marca escrita pelo passado no corpo paisagístico da sociedade. Nas praças, nos parques ou nas ruas, as estátuas alertam-nos sobre o passado, ou melhor, sobre incontáveis camadas do passado. A derrubada desses símbolos revela o desejo tirânico de exterminar a memória social. Uma estátua erguida no passado não representa uma celebração presente de um personagem ou de uma ideologia, mas apenas a prova material de que um dia, em outra época, isso foi celebrado. A gente tem aqui um trecho do Demétrio Magnoli em que ele é contrário à derrubada das estátuas, né? Porque, segundo o Demétrio, o fato de você ter uma estátua de um bandeirante, por exemplo, não significa que você valoriza aquele bandeirante, mas que você reconhece que em algum momento da história aquele bandeirante teve a sua valorização. Então, o Demétrio ele não vê razão para a destruição das estátuas, né, nem retirada, porque ele entende que isso é a marca de uma história e que, nesse sentido, retirar seria também uma violência. Olha o texto 3. Picharam o monumento dos bandeirantes, esses vândalos, aí embaixo, que na busca cega de riquezas de todo tipo, destruíram aldeias e escravizaram os povos indígenas. Pescaram a crítica da tirinha? Começa a se falar sobre esses vândalos. Por quê? Começa a se falar sobre aqueles que teriam pichado o monumento dos bandeirantes. Só que aí na tirinha de baixo, quem completa esses vândalos, quem é? Ó, a gente tem aqui uma criança com certos traços ali indígenas, né? Então é ela que diz, esses vândalos, né, que na busca por riquezas destruíram aldeias e escravizaram os povos. Então começa a se falar dos vândalos como os pichadores e termina a se falar dos vândalos como aqueles bandeirantes lá no passado que entraram, que invadiram comunidades indígenas e destruíram a terra, destruíram os hábitos ancestrais, muitas vezes afetaram a cultura local, os povos tradicionais. Então aqui é uma expectativa de que vai se falar sobre os pichadores, quando na verdade esse vandalismo é associado ao vandalismo perpetrado pelos bandeirantes. É aí que tem a quebra dessa expectativa. Né? Deixei aqui em destaque para você conseguir ver melhor. De repente aí na sua casa você está no celular e não consegue. Dá para ver agora melhor como essa criança aqui, que é a que termina de falar, é o elemento indígena que reporta a nossa atenção para o passado. Temos um texto 4, temos 4 e 5, ó. Cidades são locais de memória e temos o direito de atribuirmos novos sentidos a momentos que outrora esculpimos em pedra. Não se apaga a história, escrita com a caneta dos vencedores. No caso de estátuas, questiona-se quem merece um pedestal público. A escolha não está entre depredar monumentos ou deixá-los intocáveis. Podemos, ao invés disso, ter a maturidade de escolher não elogiar genocidas em nosso espaço público e derrubar monumentos. Civilidade essa que é, aliás, infinitamente superior à das figuras representadas nesses monumentos. Seja para pô-los em museus, para colocá-los em cemitérios de esculturas, para ressignificá-los quando o valor artístico permite, seja para destruí-los quando este valor for pífio. Então a gente tem aqui a fala do Tiago Amparo, que diferentemente do Demétrio, ele vê, né, na retirada das estátuas uma possibilidade. Embaixo, como todos os missionários do Brasil, Anchieta protegia os índios e benzia a escravidão dos negros. Para ele, o cativeiro dos últimos livrava os primeiros da exploração colonial. Depois, o padre Antônio Vieira completou a justificação jesuítica do tráfico negreiro, afirmando que o escravismo também salvava os africanos do paganismo.
Ao fio dos anos, acumulando negócio, os jesuítas se tornaram grandes proprietários de escravos. A fazenda de Santa Cruz, que lhes pertencia, era a maior propriedade escravista das Américas por volta de 1750, concentrando mais de 1.000 cativos negros e mulatos. Bom, aqui o texto vem colocar a ferida nos jesuítas, né? Vem colocar aqui para falar que missões de cunho religioso também se aproveitaram do regime escravista e também se alimentaram desse modelo, né? Então, para colocar em debate se estátuas, né, que remetam ali aos missionários, Padre Antônio Vieira e tantos outros padres, deveria se manter de pé ou não deveria se manter de pé, né? Eu achei bem interessante essa proposta, eu adoraria escrever sobre, assim como a Juliana, eu acho que em relação ao Enem nos abriria um pouco mais de possibilidades de ação, né? Vocês gostaram, não gostaram? Vamos dar uma olhadinha agora numa proposta com redação? Eu trouxe aqui pra gente ver, ó, cadê? Cadê? Deixa eu passar aqui, gente, porque eu quero ir direto lá na proposta da professora. É isso. Aqui. David, tem uma música que retrata exatamente o que se diz nesse texto. Se chama Paraíso, do Tuiuti, 2018. Paraíso do Tuiuti é um samba enredo, é isso? Porque Paraíso do Tuiuti é uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro, não é? Ou eu tô viajando? Me confirma, Bia, se é de fato um samba enredo. Tá? Pessoal, há pouco, antes do intervalo, nós comentávamos sobre o caso do abaixo-assinado da professora de filosofia, pipipi, popopô. Lembra? Eu trouxe um texto agora pra gente ver, mas antes da gente ver, vamos relembrar, porque pode ser que tenha chegado alguém nesse intervalo. Em 2019, na proposta 2, a Unicamp pediu para o aluno escrever um abaixo-assinado. Qual era a situação? Uma professora de filosofia estava sendo acusada de doutrinação política. Por quê? Porque ela começou um curso sobre as origens da cidadania e dos direitos humanos. Então, muitos alunos e muitos pais começaram a acusar de que ela estaria doutrinando os alunos para concordarem com os direitos humanos. E aí ela usou esse texto aqui, do Teócrito, né? Teócrito e o pensamento. Vamos ver? Esse é o texto que a professora usou. A ninguém, nem aos deuses, nem aos demônios, nem às tiranias da terra, nem às tiranias do céu, foi dado o poder de impedir aos homens o exercício daquele que é o primeiro e o maior de seus atributos, o exercício do pensamento. Podem amarrar as mãos de um homem, impedindo-lhe o gesto. Podem atar-lhe os pés, impedindo-lhe o andar. Podem vazar-lhe os olhos, impedindo a vista. Podem cortar-lhe a língua, impedindo a fala. O direito de pensar, o poder de pensar, porém, estão acima de todas as violências e de todas as repressões que nada podem contra seu exercício. Parece claro que não há abuso mais abominável que o de tentar impor limitações ao pensamento de qualquer pessoa. Pretender suprimir o pensamento de quem quer que seja é o maior dos crimes, pois não é apenas um crime contra uma pessoa, mas contra a própria espécie humana, uma vez que o pensamento é o atributo que distingue o ser humano dos demais seres criados sobre a face da terra. Na vida na cidade, se um homem neutraliza dentro de si o direito de pensar, a cidade pode ser tomada e dominada pela ferocidade de um tirano, cujo despotismo levará o povo à morte pela fome, pela crueldade ou por outras formas de injustiça e prepotência. E se não o povo todo, pelo menos uma parte do povo, certamente será arrastada à opressão, à tortura, ao cárcere ou a qualquer outra forma de perdição. Os tiranos não gostam que as pessoas pensem. Esse foi o texto usado pela professora durante o curso de Cidadania e Direitos Humanos, e foi o texto que, enfim, deixou a galera ali enraivecida. Bom, eu não sei vocês, mas eu achei o texto excelente,
tá? Diga-se de passagem. Acho realmente que o controle do pensamento é uma das piores violências possíveis. Não à toa, regimes autoritários, e isso a gente vê em várias distopias diferentes, não sei se vocês gostam de distopia, mas em várias distopias diferentes, a gente vê o controle do pensamento. Já leram 1984? Controle do pensamento. Fahrenheit 451, controle do pensamento. A menina que roubava livros, controle do pensamento. The Handmaid's Tale, controle do pensamento. Que mais? Distopias, no geral, quando abordam sistemas aristocráticos, né? Sistemas fascistas, mostram como a tentativa de controle do pensamento é uma violência horrível, né? O homem tem o direito de pensar e respeitar o pensamento e a nossa capacidade intelectual é condição básica de um direito humano. Por isso que a liberdade de expressão para os direitos humanos é um bem inalienável, porque pensar deve ser um ato a ser protegido, principalmente nos países que se propõem ser democráticos. Aqui no Brasil, por exemplo, durante a época da ditadura militar, nós tivemos o fechamento de escolas, nós tivemos a prisão de professores, de artistas, nós tivemos o exílio de muitas figuras como essas, nós tivemos com o AI-5 o fechamento de várias de vários meios de comunicação, né? Nós tivemos a censura, um controle das peças de teatro, dos filmes. Por quê? Porque pensar é também uma ferramenta, é também uma forma de ação sobre o mundo e pode causar uma verdadeira revolução. Aí diz assim embaixo: a direção da escola ainda não se manifestou publicamente. Indignado, você decidiu escrever o texto de um abaixo-assinado e encaminhar a direção da escola. Aí vem aqui a letra A, letra B e letra C. O que o aluno não pode deixar de fazer nesse bendito desse abaixo-assinado? Letra A, reivindicar que a escola se posicione em defesa da professora. B, reivindicar que as aulas de filosofia continuem acontecendo com essa temática. E C, justificar por que você está reivindicando dessa forma. Tudo certo? Aí eu tenho aqui, ó, título: abaixo assinado à direção da Escola Estadual Liberdade. Interessante, né? O nome da escola ser Liberdade parece ser um pouco irônico, já que a escola está justamente recebendo aí uma acusação de que não estaria prezando pela liberdade. Vamos ler, esse é um texto real, tá? Feito por um aluno para participar do vestibular na Unicamp. Vamos ver o que ele diz? Ó, venho, em nome de todos os estudantes da Escola Estadual Liberdade que assinaram o presente documento, reivindicar o posicionamento público das senhoras e dos senhores, diretores desta instituição, em defesa da professora de filosofia do ensino médio, vítima de ameaças e ofensas anônimas, após nos ministrar o texto Teócrito e o Pensamento, durante o curso sobre as origens da cidadania e dos direitos humanos modernos. Reparem que nesse parágrafo, o aluno já começa com um verbo que provavelmente você jamais usaria no Enem, que é venho. Imagina você começar uma redação do Enem assim, né? Penso, quero, venho. Provavelmente você ficaria profundamente confortável, você não faria isso. Só que aqui é um outro gênero, né? É um outro modelo, é uma outra tipologia. A gente está falando de um abaixo-assinado. Então, o aluno vai lá e diz, olha, esse abaixo-assinado aqui sou eu, que estou me posicionando junto a outros alunos, né? Estamos nos posicionando contrários à tentativa de retirada da professora em função do fato dela ter falado sobre cidadania e direitos humanos. Aí o aluno continua. O episódio de intolerância ocorreu sobre o viés falacioso de que nossa docente havia nos doutrinado politicamente, ou tentado fazê-lo após a leitura referida acima, que é o texto Teócrito, etc. O texto do filósofo grego Teócrito de Corinto expressa a importância do direito ao pensamento, sendo a sua suspensão o maior dos crimes e o caminho para a instauração de governos tirânicos e opressores. O aluno está dizendo assim, por que esse texto é visto como violento?
O que o texto do Teócrito faz? O texto do Teócrito valoriza o pensamento, a atividade do pensar, do refletir, do ponderar, do analisar. Por que as pessoas entendem que quando um professor diz que os seus alunos precisam pensar, por que a sociedade tende a achar que isso é uma doutrinação? Né? Por que quando eu digo para o meu aluno que é importante refletir, é importante desenvolver a capacidade de entender a sociedade na qual ele vive, por que isso é visto como uma doutrinação? Em algum contexto, pensar não é bom? A quem interessa uma sociedade que não pensa? Não é isso? Então, a quem convém uma sociedade em que você não precisa pensar porque você já recebe essa informação pronta? Eu só consigo imaginar uma sociedade ruim para todos nós, né? Acho que todos nós temos que pensar sobre aquilo que nos acontece. Então, eu acho que é até relativamente fácil fazer a defesa da professora, porque o que o texto está dizendo é que nós precisamos pensar. Agora, se diante desse pensamento, você concorda com um candidato X, Y, com um time de futebol X, Y, com um partido X ou Y, aí é outra coisa, aí é outro ponto. Se diante desse processo de reflexão, você chegou à conclusão de que é melhor apoiar o abacaxi ao invés da maçã, se é melhor ser do time do vermelho em vez do azul, se é melhor votar no Joãozinho ou na Mariazinha, aí isso foi resultado do seu processo de reflexão, né? Assim, você chegou a essa conclusão porque você refletiu, comparou, ponderou e tal, tá tudo certo. Agora, se a tua escolha no seu time, na tua religião, no seu candidato, enfim, qualquer coisa, é resultado de algo que você está recebendo pronto, está passando para frente, aí você é um papagaio de pirata, não é isso? Você está basicamente repetindo aquilo que se ouve porque não está pensando. Então, pensar te possibilita a ir para a direita, a ir para a esquerda, a ir para frente, a ir para trás, a ir para cima, a ir para baixo. Aí para onde você vai é outra história, mas pensar antes de fazer, não é isso? Ou não, eu tô falando alguma besteira aqui, ou tô doutrinando fazendo alguma coisa que soa violento, né? Pensar. Eu, como professor de redação, a gente estimula que você pense, para que você possa, inclusive, concluir e dizer assim, professor, pensei e eu acho que para mim funciona melhor tal coisa. Né? Ótimo, sinal que você conseguiu criar autonomia a ponto de conseguir caminhar sem que eu precise ficar empurrando a sua bicicleta. Você tirou aí as rodinhas e agora tá ali dando seus próprios passeios, né? E aí você pode também estimular que outras pessoas pensem, e assim funciona a vida. Que bom. Desse modo, sob nossa perspectiva, não há qualquer tentativa de doutrinação. Pelo contrário, a docente ganhou ainda mais admiração por cumprir o papel principal de sua profissão e dos estudos, nos ensinar a pensar de forma autônoma. Então, o que o aluno está dizendo não, pelo contrário, ela não está nos doutrinando, ela está nos formando para que a gente consiga refletir diante de uma tentativa de doutrinação. A doutrinação, ela acontece quando eu te impeço de pensar. Lembra agora há pouco que eu falava, por exemplo, sobre Fahrenheit 451? Eu não sei se faz sentido Fahrenheit 451. Vamos ficar com a menina que roubava livros? Bom, a gente sabe que lá em A Menina que Roubava Livros, que é uma obra mais recente, mais próxima da idade de vocês, a gente tinha livros sendo queimados, não é? Por quê? Para se impedir a atividade do pensamento. Em The Handmaid's Tale, o conto da Aya, que é uma série um pouco mais pesada, você tem ali que as mulheres e boa parte dos homens também são impedidos de lerem, de acessar a informação. Alguns países do mundo também impedem que os seus cidadãos tenham acesso à informação. Tá aí, né? Não querer deixar que os seus cidadãos pensem por conta própria. Além disso, essas aulas permitem o diálogo acerca dos direitos humanos, um tema que deve ser conhecido por todos, especialmente na diversa sociedade brasileira. Afinal, ele aborda princípios fundamentais relacionados à liberdade, ao respeito e à tolerância, constituindo o pilar para a formação cidadã democrática. Portanto, por meio deste abaixo-assinado, também reivindicamos a manutenção das aulas de filosofia, cujo tema aborda os direitos humanos, pois acreditamos que reprimir esse assunto é uma espécie de censura, a qual se opõe à educação vigente em países desenvolvidos como a Suécia, cujo viés libertador aborda questões de cidadania, diversidade e educação sexual. Assim como a filósofa
Hannah Arendt, valorizamos a ideia de um mundo comum, plural, diverso, capaz de valorizar a liberdade e impedir o totalitarismo e outras opressões. E temos convicção de que as classes de filosofia são essenciais para tanto, assim como a atuação da própria escola. Com isso, esperamos que as reivindicações aqui presentes, clamadas pelos estudantes, sejam atendidas. E aí, gente, gostaram do abaixo-assinado? Acharam muito diferente de uma redação, uma dissertação voltada ali para o contexto escolar? Repararam como ele usou bastante a primeira pessoa, né? Nós, quero, devo, valorizamos, esperamos. Eu não sei se você teve a oportunidade de já ver um abaixo-assinado acontecer, mas não é um gênero textual tão difícil de aparecer não, tá? Fazer um abaixo-assinado para liberar uma via, fazer um abaixo-assinado para decretar, sei lá, feriado. Abaixo-assinado acontece com relativa frequência na sociedade. Agora, não é um gênero textual que circula muito pelos adolescentes, né? No máximo num grêmio escolar, de repente, na tua escola. Não sei se a sua escola tem grêmio, mas se tiver, pode ser que de repente o grêmio lidere esses movimentos. Eu queria também ouvir as opiniões, ouvir não, né? Porque no chat não sai som. Queria também ver as opiniões de vocês sobre o texto, porque foi um texto feito por um aluno. Acharam muito difícil, acharam fácil, acharam possível? Repararam que não tem muito uma estrutura? A Bia diz assim, caraca, achei bem diferente do que a gente costuma ter contato. A redação com gramática perfeita nos padrões. A Karen com C diz, achei diferente, estou acostumada com o Enem. Gente, eu costumo dizer que depois que o Enem passa, ficam as viúvas do Enem, né? Quer dizer, o que são as viúvas do Enem? Aquela galera que fica saudosa com os vícios. Olha isso aqui. Isso aqui pro Enem, se isso fosse Enem, se fosse, certo? Se cesse, mas não é se. Se cesse o Enem, isso seria uma conclusão. Em que mundo de meu Deus nós teríamos uma conclusão no Enem que citaria Hannah Arendt sem proposta de intervenção desse tamanho? Então é realmente uma conclusão muito diferente. A gente não costumava nem colocar repertório sociocultural na conclusão do Enem, porque a gente entendia que o repertório precisava estar ao longo do texto, né? Que na conclusão era melhor deixar para proposta de intervenção, Aqui o que você tem é um outro formato mesmo. Aí você pode dizer assim, David, vou decorar essa estrutura. Não adianta decorar, porque aí você pode chegar na Unicamp desse ano e eles pedirem para você escrever depoimento para a polícia. Escreva um depoimento para a polícia em que você conta sobre um ato de racismo que você presenciou. Adianta você se fixar uma estrutura? Não adianta. Porque se chegar lá, pode ser que eles te peçam um gênero diferente. De que vai adiantar você ficar decorando estrutura do abaixo-assinado? Se chegar lá, eles podem pedir... Imagine que você é uma pessoa passando na rua e alguém te um jornalista te para perguntar se você concorda com a flexibilização do aborto. Pronto. O jornalista vai lá, coloca o microfone na sua boca, você tem que falar. Escreva o que você diria para esse jornalista. Você está vendo quantas situações possíveis e imagináveis podem aparecer? Então essa coisa de ficar tentando decorar, por que eu estou falando isso? Porque no Enem, eu conheço vocês, de longa data, dou aula de redação há 11 anos, e eu sei que os alunos se acostumam com algumas estruturas. Estou mentindo? Então o aluno já sabe que, aqui eu boto portanto, aqui eu boto essa frase mais ou menos assim, aí aqui eu só mudo esse detalhe, aí aqui o meu tópico frasal começa com em primeira análise. No caso da Unicamp, eu não tenho como te dizer o que fazer em cada parte do texto. Por quê? Porque pode ser qualquer coisa. Pode ser uma entrevista, uma crônica, um conto, um depoimento, um discurso político, um abaixo-assinado, um diário, um bilhete de mercado, sei lá, uma fofoca, um post. Agora há pouco, antes do intervalo, a gente viu um textão do Facebook, né? Então, galera, se eu pudesse deixar uma dica para você que vai tentar a Unicamp, eu diria para você estudar o máximo dos gêneros textuais, entendeu?
estudar um pouquinho do que é o conto, estudar um pouquinho da crônica, estudar um pouquinho sobre abaixo-assinado, estudar um pouquinho sobre notícia, estudar um pouquinho sobre sinopse, que é o que eu imagino que o Felipe Moraes tenha feito com vocês ao longo desse ano, né? Na área de linguagem, a gente estuda um bocado dos gêneros textuais, porque eu não tenho como, hoje, em 40 minutos, te mostrar todos os esquemas possíveis e imagináveis. Imagina, a gente ia sair daqui amanhã, 9 horas da noite, e ainda assim não daria tempo. Então, David, como é que eu ia fazer uma sinopse? Vai no Google, exemplo de sinopse, lê. Como é que é uma crônica? Exemplo de crônica, lê. Como é que é um exemplo de uma página do diário? Diário, ler. Vá conhecendo os gêneros, porque os gêneros, eles têm as suas especificidades. Como é que você começa um e-mail? Tem um jeito. Como é que você começa uma carta? Tem um jeito. Como é que você começa um abaixo-assinado? Tem um jeito. E uma notícia? Então, os gêneros, eles têm o seu formato, não é? Vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal? Já temos aí 9h11, temos apenas 4 minutos. Para começar já esse clima de vamos embora, eu queria ouvi-los, né? Aí saber se ficou algum ponto. Por quê? Por quê? Porque, não, a gente vai embora com dúvida, não é isso? Gui, Bia, Karen, vocês querem perguntar alguma coisa, compartilhar uma dor, um sofrimento, uma tristeza? Cri, cri, cri. É justamente o que o Senhor nos influencia a fazer, usar da nossa mente um grande aliado, refletir e pensar de diversas áreas do conhecimento sem desespero. Que bom, Bia, fico realmente satisfeito que vocês conseguem perceber, que vocês consigam perceber que eu, enquanto professor de redação, definitivamente não estou aqui para dizer que você deve pensar como eu penso. Aliás, tudo que eu não quero são cópias de David por aí, porque eu mal me aguento, imagina aguentar tantas pessoas parecidas comigo. Eu quero oferecer as ferramentas necessárias para que vocês possam pensar por conta própria. Então, se ao final do ano você acredita que consegue pensar melhor sozinho, porque de alguma forma eu te ajudei a construir essas ferramentas, para mim, meu trabalho está sendo bem feito, né? A Karen com C diz, realmente estou acostumada com a estrutura do Enem. Por isso, sobe um pouquinho para mim, Juan. Por isso que eu tô ansiosa com a redação da UERJ. Bom, Karen, daqui a pouquinho a gente aqui do ProEnem vai lançar no YouTube um vídeo em que eu comento um pouquinho sobre a obra Não Me Abandone Jamais, tá? Que é a obra que vai servir de base para a produção de redação da UERJ. Eu amo a UERJ é minha casa, né? Eu fiz tanto graduação quanto a mestrado lá também. Então, tomara que você consiga. Acho que você vai gostar muito de ir para lá. É um prédio que não é tão bonito. Quem olha de fora parece meio feio, meio soturno, uma coisa meio gélida, assim. Não é tipo o FRJ, que é aberta, grama e tal. Mas tem o seu prazer, viu? O Gui diz que essa aula me ajudou a acordar para o que estudar nessa segunda fase da Unicamp, pois o modelo Enem me apegou até mesmo na Unesp. É isso. A gente fica um ano inteiro para se contaminar de Enem, e aí depois a gente tem que passar por uma câmara, não vou dizer de despressurização, né? Uma câmara de desinfecção, assim, descontaminar do Enem para conseguir caminhar em outras redações, né? Juliana Silva, qual a função da redação para o Enem? Como assim, criatura? Qual a função? A função da gente avaliar uma redação, Ju, é avaliar a capacidade que o aluno tem de raciocinar, avaliar a capacidade que o aluno tem de argumentar, de organizar o raciocínio, de criar relações lógicas de sentido, de manusear a língua para obter seus efeitos. Então é para a gente perceber se o aluno desenvolve boas competências de linguagem. E no caso da Unicamp, também. Só que a Unicamp acaba decidindo avaliar isso com outros critérios envolvidos. Mas no fim das contas, todos os vestibulares vão avaliar nossa capacidade enquanto comunicadores. Sim, nossa capacidade de raciocínio, de pensamento, de encadeamento de ideias, de relações de sentido e por aí vai. Tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Que bom que vocês estavam aqui. Espero que vocês tenham feito um ano incrível. Já estamos nesse climinha de hoje é um novo dia, mas semana que vem ainda tem aula de redação. Esteja aqui, não desiste, tá? Um beijo no seu coração, um bom descanso. Vai descansar um pouquinho, que vocês estão aí na luta o ano inteiro
e mais que merecem esse descanso, tá bom? Foi bom estar com vocês e brincar com vocês. A gente se vê ainda semana que vem. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.